E aí pessoal, segunda parte da enquete sobre investimentos. No vídeo de hoje eu vou entrar em alguns detalhes a mais sobre os números da enquete propriamente. Bom, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho mais sobre o dinheiro. Eu precisava fazer essa introdução porque eu percebo que é um assunto meio delicado para muitas pessoas, apesar de que a maioria quer crescer, quer ter uma evolução financeira, mas tem uma percepção um pouquinho complicada em relação ao dinheiro propriamente dito. E eu acho importante mostrar todas essas questões juntas para que vocês percebam a importância. Por exemplo, o que significa investir? Acumular patrimônio diversificado em valor, para você gerar uma renda passiva. É o acúmulo de ativos. Mas como que você faz isso? Através de aportes mensais em dinheiro. Então você precisa criar o hábito de poupar para poder investir e saber selecionar também os ativos que são mais interessantes e adequados ao seu perfil. Bom, eu tenho percebido também que além da questão do dinheiro, toda vez que eu faço anúncio pago na fanpage, o número de seguidores ele aumenta até aqui um pouco mais expressivamente e pouco tempo depois cai forte. Por que isso normalmente, o que eu tenho percebido que acontece? Como investidor, a gente costuma levantar informações sobre o cenário político e econômico, faz parte, porque tudo isso aí influencia. Dependendo dos acontecimentos, a gente pode começar a se embasar para saber se a taxa de juros vai subir, se ela vai descer. E isso vai influenciar na nossa decisão. Será que para os próximos meses está mais interessante eu aplicar no fundo DI? Será que nos próximos meses está mais interessante eu aplicar no fundo de investimento imobiliário? Vai ser uma oportunidade rara para o mercado de ações? Então tudo isso a gente tem que usar para se embasar. E você cai inevitavelmente em questões também que envolvem discussões políticas e econômicas. E aí entram questões de direita, esquerda, e não que a gente tenha uma posição exclusiva sobre isso, mas dificilmente vocês vão encontrar um investidor que defenda a ideologia de esquerda. Por quê? Porque o crescimento, na maioria das vezes, ele é baseado em multiplicação de patrimônio e não na divisão. E o que normalmente prega ideais socialistas, comunistas? O que a esquerda normalmente prega? A divisão. Então, assim, é difícil, é complicado. A gente vê que a eficiência econômica da esquerda ela não tem sido grande. As pessoas associam muito o resultado, as melhores, as conquistas sociais ao governo do Lula, mas esquecem que a situação do país no final da administração do FHC era uma situação muito à parte. E hoje a realidade está muito diferente, mas eu não quero incumpridar muito isso, eu só queria mostrar para que vocês entendam de que não é uma questão de eu querer convencer que a direita é melhor, que a esquerda é melhor, não importa. A gente pega os artigos, mostra. Eu acho que você tem que ter a mente aberta para poder aprender as coisas, isso vai auxiliar nas suas decisões futuras. E se você ainda é um simpatizante de esquerda, eu só acho que você se basear no modelo europeu, sabendo da realidade do Brasil, é muita ilusão. E olhar para outros países como Venezuela, Cuba, é piada, né? Desculpa, mas aí não tem nem como discutir. Agora, sem grandes delongas, porque eu já falei demais, já perdi acho que mais de 3 minutos falando sobre esse assunto. Quanto aos números da enquete, eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Normalmente eu não gosto muito de ficar... Eu questiono muito essa utilização de indicadores, porque hoje o Brasil está numa febre de que é indicador para tudo, né? As pessoas querem ter números para tudo. Aí é gráfico de pizza, barra, não sei o quê. E muitas vezes acontece de que as empresas, por exemplo, elas querem mostrar que tem estatística e muitas vezes elas nem sabem por que elas estão fazendo isso. E a forma mais inteligente, na minha opinião, é que você enxergue primeiro a demanda. Você tem que enxergar que existe uma necessidade para fazer isso. E acompanhando a reação dos seguidores na fanpage, eu fiquei me perguntando, é engraçado porque é um pouquinho diferente de algumas comunidades que eu sigo. Só que a minha comunidade também ela é um pouco diferente, porque se eu pegar, por exemplo, uma comunidade de fundos de investimento imobiliário,
A participação dos seguidores ela é diferente porque, como a comunidade é de fundos de investimento imobiliários, normalmente quem está participando dela já é uma pessoa que, se ela não está investindo em fundos imobiliários, ela já fez o cadastro na corretora e está só na dúvida de por onde começar. Muitas vezes é assim. E o meu, eu não coloco que, eu não deixo claro se é renda fixa, se é renda variável, vocês sabem, porque o resultado mensal está bem claro, inclusive com a carteira que eu tenho. E como eu não deixo muito claro assim que a comunidade é focada para fundo de investimento imobiliário ou ela é focada para fundo de investimento em ativos de renda fixa ou para ações, aí fica uma coisa mais aberta. E então, pela minha percepção, pelo meu entendimento, são pessoas que têm interesse em mudar a realidade financeira e que pretendem investir, mas eu queria saber a proporção exata disso. Assim, olhando as estatísticas gerais do brasileiro, a gente sabe que o número de pessoas com conhecimento em educação financeira é baixo e que as pessoas que investem é menor ainda. Então, assim, eu já tinha uma ideia, mas eu queria saber, ter uma noção um pouquinho mais clara do perfil. Aí eu falei assim, é um recurso interessante, muita gente usa a enquete, eu queria ver como que funciona, queria fazer esse teste e conhecer um pouquinho mais sobre o perfil de vocês. O problema do Facebook é que para cada questão que eu colocava, ele só me dava direito a 2 respostas. Eu pesquisei na internet para ver se eu tinha outras possibilidades. Aí tinham aplicações que eu poderia colocar. Mas como tudo envolve dinheiro nessa vida, a maioria delas que eram pagas. Então eu poderia fazer com uma versão trial de demonstração e eu não tinha muita certeza sobre qual limitação seria imposta para que eu colocasse. Eu falei, você quer saber? Eu não vou ficar inventando muita moda não, eu vou fazer uma enquete simples. Só que como a minha limitação de 2 respostas, para o que eu queria, eu falei, vou ter que acabar dividindo em 2 enquetes. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. E vejam como a análise dessas estatísticas ela pode ser complicada. De 12 mil inscritos, eu consegui 138 votos. Mas esses 138 votos são questionáveis. Por quê? Porque eu dividi a enquete em 2 partes. Na primeira eu coloquei assim, experiência com investimentos, e eu tive 68 votos nela. E na segunda enquete eu coloquei assim, se não investe, por quê? E nessa enquete eu tive 70 votos. Então no total foram 138. Eu poderia dizer que de 12 mil membros eu tive resposta de 138? Não. E eu vou te falar por quê. Primeiro que eu percebi que algumas respostas elas foram contraditórias. Por quê? Na primeira enquete, se você respondesse nenhuma, você poderia ir para a segunda enquete e responder por quê. Na primeira enquete, a resposta de que já investe foi 17 votos e que não tem nenhuma foi 51. A proporção foi grande, eu já imaginava, mas eu vou confessar que foi um pouquinho maior do que eu estava esperando. Então assim, foi 25% para que já investe contra 75% que não investe. Tudo bem. Desses 51 votos que não investe, o que eu imaginei? Então eu posso pegar esses 51 e descontar desse cálculo, porque essas 51 pessoas vão aparecer na segunda enquete. Só que não foi bem isso que aconteceu. Aliás, tem um amigo meu aí que ele investe sim e ele disse que não na primeira enquete. E ele votou como não na primeira mesmo investindo e foi para a segunda também e respondeu. E eu vi que algumas pessoas responderam que não investiam, que não tinham nenhuma experiência e não votaram na segunda, ou algumas que votaram na segunda não votaram na primeira. Então assim, de uma forma ou de outra, a enquete respondeu a dúvida que eu tinha. É mais ou menos assim. Então, eu vou fingir que eu não vi, que eu tenho essa diferença, que eu poderia descontar esses votos de que não tem nenhuma experiência com investimentos, porque eles pularam para a primeira, então eu não posso somar. Eu vou fingir que eu não sei disso, isso não importa tanto. Eu vi que muitas pessoas, elas realmente não investem porque tem medo. Na verdade, dessa segunda enquete,
Eu acredito que muitos poderiam ter respondido que é as duas coisas ao mesmo tempo, por medo ou por falta de recurso. Eu não falei dos números da segunda, né? Que tem medo ou insegurança foram 30 votos e que tem limitação de recursos foram 40 votos. Eu achei bastante equilibrado, mas eu não sei qual é a proporção que diria as duas coisas ao mesmo tempo. De qualquer forma, dá para perceber que poucas pessoas ainda se sentem à vontade para investir. Eu fiz essa enquete para ter uma noção mais clara, para conhecer um pouquinho mais o perfil de vocês e para mostrar que muitas vezes vocês entendem que não tem recursos e que não podem por uma escolha pessoal. E no próximo vídeo, no terceiro, eu vou dar o exemplo de um amigo meu que optou pela compra de um carro. E por que eu vou fazer isso? Porque numa conversa que eu tive com ele no ano passado, eu falei assim, cara, você tem recurso para separar, para começar a investir? Começa, cara, qualquer coisinha. Não posso. Eu falei, bicho, pega 10 reais, 30, 50, sacrifica um final de semana e separa. Faz isso da próxima vez, daqui a um mês, 2 meses, pega esse dinheiro e compra em fundo de investimento imobiliário, te ajuda. Não tem como, não dá. Aí de repente ele estava meio insatisfeito com o carro que ele tinha, não sei o que lá, bababá, e resolveu trocar. Agora, se eu dissesse assim para ele, naquele período, eu falei assim, cara, eu te garanto que em 5 anos, se você fizer o que eu estou falando, você vai juntar um montante de mais de 60 mil reais. Ele diria, mas nunca, impossível, não tem como isso acontecer, o que a maioria das pessoas falam, né? E no final das contas, o que ele acabou fazendo? Ele fez um negócio muito bom em relação assim, o negócio que ele fez com o carro foi uma oportunidade rara, foi quase que, eu já ia falar um termo aqui que não fica legal para um vídeo desse tipo, mas assim, ele teve uma sorte muito grande, e só que foi a escolha. Ele optou em comprar o carro e ele vai gastar no período dos 5 anos o equivalente ao montante que eu estava falando que ele poderia acumular investindo. Então, quando ele diz que eu não tenho como, é porque a prioridade não é essa. E no próximo vídeo eu quero mostrar a diferença do patrimônio. Se ele resolvesse, ao invés de adquirir o carro, podia andar de Uber, fazer o que quisesse, é óbvio, você vai ter que aceitar um sacrifício maior. Mas eu quero mostrar a diferença do patrimônio no final de 5 anos. Aguardem pelo próximo vídeo e depois vocês tirem as suas próprias conclusões. Até mais, tchau, tchau.